E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Estamos juntinhos em nossa jornada para a glória de Jesus e edificação da nossa vida. A palavra de verdade alimenta, fortalece a nossa fé cada vez mais. O capítulo 18 e 19 de 2 Reis contribui muito para que a nossa confiança em Deus continue firme, inabalável. No capítulo 18, estamos vendo Ezequias subindo ao trono de Judá. E para a glória de Deus, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, de acordo com o verso 3. Derrubou todos os ídolos e tudo mais, inclusive a Neustã. E o que era Neustã? Você se lembra daquela história em que o povo de Israel, no meio do deserto, na peregrinação em direção à terra prometida, foi picado por serpentes abrasadoras? Porque se tornaram impacientes no caminho, reclamaram de Deus, reclamaram de Moisés, e Deus os entregou à própria sorte. A serpente abrasadora começaram a picar e começaram a morrer. Muitas pessoas em Israel começaram a morrer. E aí houve o clamor e Deus orientou Moisés que levantasse uma serpente de bronze colocada sobre uma haste, sobre um madeiro todo mordido, que olhasse para a serpente de bronze ficaria curado, o veneno seria aniquilado. O Senhor Jesus, quando aqui esteve, ele declarou que importa que o Filho do Homem seja levantado tal qual a serpente no deserto, deixando assim bem claro que a serpente levantada no deserto era símbolo dele, que aniquila, que anula todo o veneno que a antiga serpente chamada Diabo e Satanás coloca na nossa vida para nos levar à morte espiritual, consequentemente à morte eterna. É isso daí. Você percebe que a serpente foi um instrumento, a serpente de bronze, um instrumento para que ocorresse um milagre, ok? Apenas um conduto, apenas um instrumento. E aí o que faz o ser humano, o que continua fazendo até hoje, apanha um instrumento e idolatra o instrumento como se o instrumento fosse a causa do milagre, quando na verdade o poder emanou de Deus e não do instrumento. Isso serve muito para os nossos dias, porque o cantor é maravilhoso, o pregador é extraordinário, tudo é lindo, mas eles são apenas instrumentos. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Glória a Ele pelos séculos eternos, ok? Se você analisar um instrumento como objeto de adoração, você não entendeu o que está acontecendo no modo como Deus se comunica a você. O instrumento é apenas o canal. Deus, de fato, é o revelador de todas as coisas. Deus, de fato, é o poderoso em toda a situação. Portanto, ele deve ser adorado. A gente faz amizade com os instrumentos, cria carinho pelos instrumentos, cuida bem dos instrumentos, se aproxima dos instrumentos, fazemos amizade com os instrumentos, agradecidos a Deus por termos um instrumento, mas a adoração somente ao Senhor. O resultado é que quando temos alguma coisa à nossa disposição, se não utilizarmos bem, aquilo que deveria ser uma bênção se torna uma maldição, é a lição que fica. A serpente de bronze foi uma bênção, quando mal utilizada virou uma maldição. Você ligou nisso daí? Ei, a água é uma bênção. Se for mal utilizada, você pode morrer afogado. O fogo é uma bênção, cozinha os alimentos, aquece-nos do frio, mas se for mal utilizado, você pode se queimar e morrer queimado. Enfim, tudo depende do modo como você utiliza, ok? Seu alimento é uma bênção. Se for mal utilizado, pode ser uma maldição. Então, pense como você está utilizando as coisas que estão ao seu redor, que Deus tem te oferecido, inclusive, mas que bem utilizado possa ser bênção e não mal utilizado a fim de se tornar maldição. Prestemos bastante atenção como temos tratado os instrumentos, claro que com respeito, com uma certa admiração, mas com idolatria jamais. E como estamos lidando com as coisas que estão ao nosso redor, a fim de que elas sejam ou bênção ou maldição. E eu espero que no trato adequado sejam todas bênçãos para a nossa vida. Ok? Ezequias foi demais pelo que fez, foi realmente extraordinário. No versículo 18, do capítulo 18, no verso 19, você observa a presença da opressão da Assíria. E o rei Senaqueribe envia um homem chamado Rapsaque. Rapsaque, por sua vez, repreende Ezequias. Quem você pensa que é? Está confiando em quem? Está confiando no Egito? Está confiando no Senhor? Por acaso o Senhor vai livrar você de alguma coisa das mãos do rei da Síria? Ninguém há que possa escapar. Um terror danado, uma opressão absurda. E chegamos no capítulo 19, né? O rei Ezequias busca o homem de Deus chamado Isaías, o profeta Isaías. profeta Isaías dá uma palavra de conforto, relaxa, fica tranquilo, assim diz o Senhor, diz o
do verso 5 ao verso 7. Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram, diz o Senhor. Eis que porei nele um espírito, ouvirá um rumor e voltará para sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Então Deus disse, deixa comigo que eu resolvo. Mexeu contigo, mexeu comigo. Quando somos filhos de Deus é assim que funciona. Mexeu conosco, mexeu com o próprio Deus. E aí Ezequias recebeu umas cartas das mãos dos mensageiros de Senaqueribe, quando leu as cartas de terror. E o que fazer com a mensagem de terror que bate ao nosso coração? Apresente a Deus, coloque-a diante do Senhor. Quantos elementos de terror estão circundando você, tal qual a carta recebida por Ezequias, vindo de Senaqueribe, o inimigo de Judá? O que vamos fazer com os elementos de terror que nos cercam? Apresentemos estes elementos de terror ao Senhor, que o Senhor cuida de nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Você observa Ezequias entregando as cartas ameaçadoras do inimigo para o Senhor, e o Senhor prontamente o conforta. Assim diz o Senhor Deus de Israel, verso 20. O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Deixa comigo, mexeu contigo, mexeu comigo, filhão, disse o Senhor. E o que fez o Senhor? Enviou o seu anjo, e um único anjo apenas, foi ao acampamento de Senaqueribe e ceifou a vida de 185 mil homens. 185 mil mortos, os restantes fugiram. Senaqueribe fugiu também. Um de seus filhos o matou e usurpou o seu trono. E aí encerra o capítulo 19, anunciando o cuidado de Deus a todo aquele que se rende aos pés do Senhor e confia de fato neste cuidado. Continue confiando no Senhor e que Ele cuide de mim e de você, como só Ele sabe, como só Ele pode. Graça e paz, amanhã tem mais. Um beijão no seu coração, estamos juntos aí no nosso Super Ano Bíblico. O inimigo pode ser ameaçador, amedrontador, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O poder de Deus é maior.